Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Minuto de Graça, aqui no Graça Cash. O Graça Cash, você sabe, você encontra nas principais plataformas de áudio, no YouTube, através do site gracacash.com, o nosso blog.gracacash.com, ou através das redes sociais como rededobem.oficial. Já vou pedir para você deixar o seu curtir aí, seu like. Siga nosso canal, siga a gente nas redes sociais, siga a gente nas principais plataformas de áudio, que é muito importante para que nós continuemos a dar essas mensagens. A mensagem de hoje é sobre e é especial de Páscoa. A Páscoa é uma data cristã. Na verdade, ela é comemorada desde os judeus, que foi a saída do Egito, né, a liberdade do cativeiro egípcio. E ela passou a ser comemorada também pelos cristãos, muito pela referência que nós temos no texto bíblico da época em que Jesus foi crucificado. Muitas pessoas esquecem, apesar de fazer parte da nossa cultura, ter o coelhinho da Páscoa, coisas nada que não tem ligação exatamente com o que deveria realmente ser lembrado. A gente tem que lembrar todos os dias do motivo pelo qual nós devemos comemorar a nossa liberdade em Cristo Jesus, que é a liberdade do mundo espiritual. Nós saímos do cativeiro do inimigo e hoje nós somos livres em Cristo. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos a respeito dessa nossa liberdade, para nós entendermos e crermos naquele que nos libertou, verdadeiramente nos libertou. Então a gente vai começar o texto lá em Isaías 53, do versículo 4 ao 7, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Veja, aqui Isaías diz especificamente, profetiza a vinda de Jesus Cristo. E sobre esse texto, a gente entende que Jesus foi um sacrifício no nosso lugar. Ele se fez sacrifício. E tudo aquilo, todo o sofrimento que nós podemos relembrar na Sexta-feira da Paixão, né, como é tradicionalmente comemorado, mas nós devemos lembrar todos os dias, como eu disse, nós temos que ter a consciência de que esse sacrifício de Jesus Cristo, todas essas pisaduras levaram as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados e também nossas enfermidades, por que não? Sobre ele foi lançado todo o pecado do mundo. Eu e você merecíamos estar no lugar dele, mas ele tomou o nosso lugar. Como ovelha, ele subiu ao matadouro e foi entregue aos seus opressores para que nós pudéssemos ter a paz que só vem dele. E aí eu quero convidar a você a ler um Novo Testamento comigo agora, lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Veja só que lindo. Ele, contudo, no 12, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esse sacrifício, a ressurreição de Cristo, nos deu a permissão, o direito de nos sermos chamados filhos de Deus, porque é o sacrifício dele que nos torna filhos, não as nossas ações. Hoje nós somos chamados filhos, amigos de Deus. Nós fomos reagrupados, né? Como ele compara a nós como ovelhas, quando que ele vai atrás de uma, quando as 90 e deixa as 99 vai atrás de uma, nós fomos reagrupados debaixo do nosso único pastor, que é Jesus Cristo. E aí eu gostaria de dividir mais alguns versículos lá em Hebreus.
Hebreus capítulo 4, nos versículos 14 ao 16, que diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então aqui veja, Jesus foi esse sumo sacerdote perfeito, sem pecados, que, ao contrário de se compadecer dos nossos pecados, como acontecia com o sacrifício anual que o sumo sacerdote apresentava no Santo dos Santos, ele passou pelas tentações, ele viveu essas tentações, ele foi punido por esses pecados, porém, sem pecado, diz a palavra. E mais do que ser o sumo sacerdote, a gente vai ver aqui em Hebreus 10, do versículo 8 ao 18, que diz que Jesus, além de sumo sacerdote, é também o sacrifício perfeito. Por isso que João Batista afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz assim, no versículo 8, primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas, dia após dia. Todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como o estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica nesse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Aqui Deus falando conosco que após esse sacrifício perfeito, a sua lei, a sua palavra estará nos nossos corações e nas nossas mentes, através, obviamente, do que acontece lá em Pentecostes, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Jesus prometeu esse Espírito Santo e agora a lei está impressa em nosso coração, não mais em tábuas de pedra. E isso nos faz a crer que, além de sacrifício perfeito, Jesus foi o sumo sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, porque ele sim tirou o pecado do mundo, e sumo sacerdote perfeito porque ele pôde fazer a expiação dos nossos pecados com o sacrifício. E mais do que isso, aqui em 18, para a gente finalizar, ele diz: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. E eu termino dizendo, em 1 João capítulo 4 ao 19, versículo 19, diz assim, que ele nos amou primeiro. Foi ele que nos amou primeiro. Por isso que ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Por isso ele ressuscitou ao terceiro dia e nos fez filhos de Deus, com toda a graça e misericórdia vinda do trono do Pai, que nos faz filhos de Deus, nos faz vencedores. Por suas pisaduras nós fomos sarados, Isaías disse. Nós fomos sarados, curados em Cristo Jesus. Então você que está afastado por algum motivo, você que nunca tinha ouvido falar por completo o sentido dessa data, saiba que Jesus morreu por você. Jesus levou os seus pecados e Jesus o salvou. Ele foi o sacrifício perfeito. E hoje você não deve mais nada. Nós estamos limpos, nós fomos remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Por isso, Deus nos chamou de filhos, como eu já disse anteriormente. E Deus quer que você assuma essa condição de filho, porque
Ele mandou a Jesus Cristo. Ele não poupou o seu próprio filho, diz a palavra, por nós, por amor a nós, porque ele nos amou primeiro, porque o sacrifício dele fez com que nós fôssemos renovados em misericórdia, nós fôssemos chamados filhos de Deus e nós fôssemos feitos filhos do Deus Altíssimo, lavados e remidos. Hoje nós não temos mais culpa, nós não temos mais o que temer, nós só temos que aceitar e receber de coração aberto esse sacrifício e a Jesus Cristo como nosso único e fiel Salvador. Por isso, nessa Páscoa, mesmo à distância, mesmo as pessoas não interagindo, lembre-se que o principal personagem dela não é o coelho da Páscoa, não é o chocolate, é Jesus Cristo. E lembre-se todos os dias, até o fim dos seus dias, que esse Jesus foi quem se entregou por você na cruz do Calvário e nos salvou, nos deu a vida eterna. E hoje que se comemora essa ressurreição de Jesus, dia de Páscoa, na sexta nós comemoramos a Sexta-feira Santa, hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Essa ressurreição fez com que ele vencesse até mesmo o que nos para, que é a morte. E hoje nós temos passe livre para a eternidade, não por nossas obras, mas porque ele fez e pelo que ele é. Como diz o louvor, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, e porque ele vive, temor não há. Obrigado por ter acompanhado até aqui essa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe, mande para os seus amigos, para os seus familiares, essa mensagem maravilhosa que Jesus tem para nós hoje. Esse especial de Páscoa aqui no Minuto de Graça. Continue acompanhando o Minuto de Graça, continue acompanhando o GraçaCast. Tem outros quadros muito legais aqui também, que vão abençoar a sua vida, que vão completar a sua vida e que vão trazer palavra de Deus e Bíblia para você todos os dias. Acompanhe aqui nós, como eu disse lá no início, nas principais plataformas de áudio, no YouTube, nas redes sociais e também no gracacast.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.